Ei, gente, tudo bem? Vamos então iniciar um estudo sobre o eletromagnetismo. Imagine você uma determinada partícula, ela tem que estar eletrizada, tá? Uma determinada partícula que invada uma região, que adentre a uma região de um campo magnético uniforme. Por exemplo, um campo magnético, uma região de campo magnético entre os dois braços de um ímã em forma de ferradura. Nós temos aquele ímã em forma de U, o ímã em forma de ferradura, e naquela região interna, aqueles dois braços, ali existe um CMU, um campo magnético uniforme. Se aparecer a sigla CMU, porventura, daqui por diante, você já sabe então que é campo magnético uniforme. Muito bem. Uma determinada partícula com uma determinada carga Q, sabida em Coulomb, adentra essa região, penetra, invade essa região de campo magnético uniforme, sei lá, com uma determinada velocidade V, para sistema internacional, metros por segundo. Aquela região interna entre os braços do ímã em forma de U, existe então o campo magnético uniforme. Eu vou dizer que a intensidade desse campo magnético uniforme vale B. Campo magnético uniforme, você deve estar lembrado que o campo magnético uniforme tem como unidade pertinente ao sistema internacional o Tesla. Muito bem. O que temos aqui inicialmente? O nosso bate-papo. Uma carga, uma partícula eletrizada com carga Q que invade a região de campo magnético uniforme com uma determinada velocidade V. Muito bem. Em virtude do campo magnético ali, partículas eletrizadas ficam sob as ações de forças magnéticas. Existem interações magnéticas ali sobre aquela partícula. E se existem interações magnéticas naquela região de campo magnético, ali terá força magnética, força de origem magnética. Como é que faremos para calcular a FM, a força magnética que age sobre essas partículas, então em movimento nessas regiões de campo magnético uniforme, de CMU? Muito bem? Vamos lá. Para cálculo dessa força magnética, nós temos uma expressãozinha que é dada pelo seguinte produto. Vamos lá. Comecemos assim, olha. Força magnética FM. Tá legal? Olha só, você sabe, evidentemente, que você sabe. Eu vou colocar aqui abaixo a unidade de cada uma delas no sistema internacional para a gente não se perder, tá bom? Então, olha só, nós temos a força magnética. Se é força, ela é expressa em newtons. Muito bem? Força magnética, o que eu estou passando para você aqui é a expressão dada para cálculo dessa força magnética sobre essas partículas, que agem sobre essas partículas, tá bom? Que, pelo que nós conversamos, é a carga da partícula. Unidade no Sistema Internacional de Carga Elétrica é o Coulomb. Então vamos lá. Coulomb, ok? Muito bem. Para você calcular essa força magnética, ela depende, da velocidade com que essa partícula invade a região de campo magnético, tá bom? Sistema Internacional para velocidade, você sabe, é o metro por segundo. Muito bem. E, por fim, para calcular essa velocidade, nós precisamos saber a intensidade do campo magnético nesta região, tá bom?
Eu vou chamar campo magnético, como a gente já conversou. A gente vai dizer que o campo magnético é representado, então, pela letra B. Tá faltando alguma coisa, tá ou não tá? A unidade de campo magnético. Nós já conversamos. A unidade de campo magnético no sistema internacional é o Tesla, simbolizado pela letra T. Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Agora, olha só. Quando uma partícula invade a região de campo magnético, ela pode fazer com determinadas angulações. Digo, a velocidade com que ela penetra na região de campo deverá formar um determinado ângulo com relação a esse campo magnético. Nós temos basicamente 3 casos especiais, tá legal? Que você vai ver. Dependendo do ângulo formado, vai acontecer um tipo de movimento. Vai acontecer um tipo de movimento. Nós vamos analisar esse movimento. Mas, como eu acabei de falar para vocês, vai depender muito do ângulo. Então, é necessário trabalharmos o seno de θ. Quem seria esse ângulo θ? Como nós conversamos aqui, eu vou anotar então aqui para você. Olha só. Eu vou dizer então que esse ângulo θ, vamos chamar por θ. Veja bem, você pode chamar esse ângulo daqui por qualquer letra aqui do alfabeto grego que te interessa, tá bom? Vamos chamar por θ, você pode chamar por alfa, você pode chamar por beta. Vamos dizer que θ é o ângulo formado entre 2 direções. Mas quais são as direções do qual esse ângulo θ é formado? Então vamos lá? Ângulo formado pelas direções de duas dessas grandezas aqui que nós já conversamos. Quais as 2 grandezas? A velocidade, então o ângulo formado pelas direções da velocidade com que a partícula invade o campo magnético e a intensidade desse campo magnético. Tá legal? Você vai ver que o seno de θ ele é muito importante ali para que você analise então aqueles 3 casos especiais que eu já acabei de falar aqui para vocês. Tá legal? Vamos ver como é que funciona. Então, vamos ver o tipo de movimento associado a cada angulação daquela dali? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona então.